Há pouco tempo atrás, 80 mil bitcoins foram despejados no mercado de uma única vez. Exatamente o cenário apocalíptico que alguns analistas mais críticos do Bitcoin e da suposta bolha das Treasury Companies dizem que vai acontecer quando essa bolha implodir. Sabe qual foi o resultado dessa venda de 80 mil bitcoins? O preço caiu 3% e se recuperou no mesmo dia. Enquanto isso, esses mesmos analistas continuam chamando as Treasury Companies de bolha e comparando até com um evento que levou ao crash de 1929, prevendo uma espiral da morte. Só que eles ignoram as evidências que estão bem na frente deles nesse exato momento. Eu entendo perfeitamente de onde vem esse ceticismo e essas críticas, de onde vem o medo. Quando você vê a Strategy precisando de 300 a 400 milhões de dólares todo ano só para pagar dividendos, enquanto ela tem uma receita operacional no business de 111 milhões, pode parecer esquisito. Quando você vê 98 empresas levantando 86 bilhões de dólares em só 8 semanas para comprar Bitcoin, também pode soar esquisito. Quando você vê pequenas empresas que estão abandonando completamente seus modelos de negócio originais para virar uma Treasury Company, ok, é natural você pensar, cara, isso aqui é uma bolha e vai implodir na minha cara. Os críticos têm argumentos que na superfície até parecem fazer sentido. Eles falam que eventualmente empresas pequenas que fazem a estratégia de copycat da strategy, que não tem um diferencial competitivo, vão querer entrar nesse mercado, vão querer se alavancar mais do que o necessário de forma irresponsável, e isso poderia fazer com que viessem chamadas de margem numa correção do preço do Bitcoin e eventualmente elas seriam forçadas a vender mais e mais Bitcoin, criando um ciclo de feedback negativo e derrubando o preço ainda mais, gerando bear market. O pior é que tem algumas pessoas fazendo comparações diretas com 1929. Para quem não sabe, a gente vai explicar um pouco mais na frente no vídeo, mas as Investment Trusts, que foram o estopim do crash de 29, eram um veículo de investimento que cresceu 11 vezes de tamanho em 2 anos, de 1927 a 29. Eles chegaram a representar 1/3 de todo o mercado de capitais americano e quando eles implodiram, levaram a economia inteira junto. A lógica aqui parece óbvia: alavancagem extrema, mais liquidação forçada, igual colapso sistêmico. Só que tem um problema gigantesco com essa análise. Eles ignoram 3 evidências concretas de que 2025 é completamente diferente de 1929. E mais importante ainda, essa análise ignora que a gente acabou de ter o teste de estresse perfeito. 80 mil bitcoins despejados no mercado e o resultado foi o completo oposto do que os críticos estavam prevendo. A pergunta que eu quero responder nesse vídeo é a seguinte: será que a gente está mesmo caminhando por uma espiral da morte e um bear market causado pelas Treasury Companies? Ou será que o Bitcoin já evoluiu de forma significativa que torna essa comparação com 1929 completamente irrelevante? Saiu na Bloomberg um artigo do Matt Levine em que ele previa que eventualmente haveriam fusões ação por ação entre empresas de Treasury Companies. As que estivessem sendo negociadas com prêmios mais baixos iam ser compradas pelas que estavam sendo negociadas com prêmios mais altos. Na época, isso parecia apenas uma previsão do futuro, que podia até fazer sentido, só que nessa segunda-feira aconteceu o primeiro evento que deu início à era do M&A nas Bitcoin Treasury Companies. M&A, para quem não sabe, fusões e aquisições. A Strive adquiriu a Semler Scientific numa transação que, segundo os banqueiros da Cantor Fitzgerald, foi a fusão mais rápida da história do mercado de capitais norte-americano. Foi uma semana desde o início das conversas até o anúncio ao público. E quando você entende os detalhes dessa fusão, e não apenas o que foi anunciado, mas sim como aconteceu e por que foi tão rápido, você percebe que não foi uma simples coincidência. O problema é que a maioria das pessoas está analisando as Treasury Companies usando modelos de risco dos mercados tradicionais. E eles veem alavancagem e automaticamente pensam em bolha e crash. Eles veem empresas pequenas entrando no mercado e assumem que são especuladores oportunistas. Eles não estão prestando atenção necessariamente em quem está realmente por trás dessas empresas, como elas são estruturadas financeiramente e principalmente não estão vendo as evidências concretas de como o mercado está reagindo na prática. Porque tem uma diferença gigantesca entre liquidação forçada que acontece nos books de ordens das corretoras e uma transferência de Bitcoin do balanço de uma empresa para outra que acontece via M&A, via fusões e aquisições, completamente fora do radar do mercado tradicional, do mercado spot, do preço do Bitcoin nas corretoras. E essa diferença não é teórica, a gente acabou de ver ela funcionando em tempo real. O que eu vou te mostrar aqui hoje são 3 evidências concretas que mostram por que a comparação com 29 não está só errada, como ela está ignorando o fato de que o Bitcoin pode ter criado um sistema de amortecimento que funciona justamente quando a gente precisa mais dele. As evidências já estão aí para quem quiser ver.
Segundo o banco Standard Chartered, cerca de 25% de todas as empresas listadas de Bitcoin Treasuries já estão sendo negociadas nesse momento com o MNAV abaixo de 1, ou seja, sendo negociadas abaixo do valor das suas reservas em Bitcoin. Exatamente essa condição que cria as oportunidades de consolidação nesse mercado. A própria Semler Scientific estava nessa situação até então e foi negociada com desconto em relação ao valor dos seus 5.021 Bitcoins. Quando isso aconteceu, não teve pânico, não teve liquidação forçada. Em uma semana, literalmente 7 dias, eles fizeram todo o acordo, costuraram tudo e a empresa foi absorvida pela Strive, uma transação que os próprios banqueiros disseram nunca ter visto acontecer tão rápido. Os 5.021 Bitcoins mudaram de mão sem causar um único movimento no preço, no gráfico do preço do Bitcoin. Mais importante ainda, como eu falei no início do vídeo, recentemente a gente teve o verdadeiro teste de estresse definitivo. 80 mil Bitcoins vendidos diretamente no mercado e o preço segurou perfeitamente, caiu 3% e recuperou no mesmo dia. Se o mercado hoje é maduro e líquido o suficiente para absorver 80 mil Bitcoins num único dia sem colapso no preço, o que você acha que vai acontecer quando algumas Treasury Companies forem absorvidas via M&A sem nem passar por book de ordem de corretora? Existe um modelo que está dominando a narrativa do senso comum sobre as Treasury Companies e existe um modelo que realmente explica como esse mercado funciona. A diferença entre os dois pode determinar se você vai tomar decisões baseadas em medo ou na realidade. Para entender por que os críticos estão errados, eu preciso primeiro te explicar exatamente o que aconteceu lá atrás, em 1929. Existe um negócio chamado Investment Trusts. Essas Investment Trusts eram empresas criadas para comprar ações de outras empresas, prometendo uma diversificação profissional para os investidores. Só que eles tinham 3 problemas estruturais muito graves. O primeiro era a alavancagem altíssima. Esses Investment Trusts eles operavam com alavancagem muitas vezes de 10 para 1 ou até mais. Para cada dólar que você investia, eles pegavam $10 no mercado emprestado para comprar mais e mais ações. Quando o mercado subia, os lucros eram amplificados, mas quando caía, era um show de horror. Segunda grande falha era que era basicamente uma gigantesca pirâmide, porque um trust investia no outro. Então o trust A comprava ações do trust B, que comprava ações do trust C, que comprava do trust D, que aí então comprava ações de empresas reais. Camadas infinitas de alavancagem sobre alavancagem, aumentando ainda mais exponencialmente o risco de todo esse castelo de cartas. E a terceira grande falha fundamental é que não existia nenhuma transparência. Os investidores não sabiam o que os seus trusts realmente tinham no balanço. Os gestores manipulavam preço constantemente, comprando e vendendo esses trusts relacionados sem contar nada para ninguém, e não existia limite de alavancagem nem obrigação de divulgar ativos reais. O crescimento desse mercado foi explosivo. De 1927 a 29, ele cresceu 11 vezes em tamanho e em 29 eles já representavam 1/3 de toda a emissão de capital dos Estados Unidos. Só que então chegou o evento do crash em outubro de 29. Na primeira semana de outubro, o mercado começou a cair e chegaram as primeiras chamadas de margem. Na segunda semana, alguns trusts foram obrigados a vender suas ações, mas todos tentaram vender ao mesmo tempo. Na terceira semana, vendas massivas derrubaram os preços ainda mais, causando um efeito cascata e mais chamadas de margem. E por último, na quarta semana, trusts que tinham ações de outros trusts amplificaram o efeito em cascata ainda mais. E por que isso foi devastador? Porque não tinha comprador do outro lado. Simplesmente estava todo mundo vendendo e ninguém comprando. Dezenas e dezenas de trusts tentando liquidar bilhões de dólares simultaneamente e não tinha capital na outra ponta para absorver essa liquidez. Era todo mundo tentando sair do cinema pegando fogo pela mesma portinha pequena. E hoje, em 2025, existem críticos das Treasury Companies usando essa mesma narrativa, achando que se trata da mesma coisa. São empresas que estão se alavancando para comprar Bitcoin e se o preço cair, elas vão receber chamada de margem e serão forçadas a vender diretamente no order book, derrubando o preço do Bitcoin, contagiando os livros das outras empresas, gerando mais chamadas de margem, uma espiral da morte, um loop de feedback negativo. Só que essa análise ignora algumas diferenças fundamentais que tornam essa comparação com 29 totalmente descabida. Em 1929 era tudo uma caixa preta. Hoje nós temos transparência total. Lá atrás, os investidores geralmente descobriam o que tinha dentro dos trusts que eles tinham investido só quando era tarde demais e tudo já tinha colapsado. Hoje, você pode entrar num site como o bitcointreasuries.net e ver exatamente quanto de Bitcoin cada uma das Bitcoin Treasury Companies tem. Por exemplo, a gente vê aqui a Strive 5.885 Bitcoins antes da fusão do anúncio e a Semler 5.021, certo?
transparência total em tempo real e absoluta. Isso permite que o mercado identifique a oportunidade de arbitragem antes mesmo que uma crise chegue no radar. Quando a MNAV da Semler caiu abaixo de 1, ou seja, a empresa passou a valer menos do que o preço dos bitcoins que ela tinha no balanço, isso foi um sinal para que outras empresas ligassem o radar e falassem, opa, tem uma oportunidade aqui de aquisição. A segunda grande diferença é a alavancagem real versus a alavancagem percebida. Vamos falar da Strategy, por exemplo. Para que a Strategy sofra uma liquidação forçada, o Bitcoin precisaria cair para $16 mil e permanecer lá por alguns meses, por tempo suficiente para que esses instrumentos de dívida que a Strategy tem cheguem ao seu vencimento e ela não consiga se recapitalizar a tempo de rolar essa dívida. As chances disso acontecer, Bitcoin cair de 115 para 16 mil e ficar lá por meses, é praticamente nula, concorda? Hoje, a Strategy é mais saudável financeiramente do que todas as Mag 7, Meta, Google, Amazon, Nvidia, Apple, etc. Enquanto essas empresas estão emitindo dívida baseada em receitas futuras que ainda nem existem, com promessas de que eles vão gerar esse caixa, a Strategy está captando recurso hoje, usando como garantia os bitcoins que estão no balanço agora disponíveis. A Metaplanet é um outro exemplo, uma empresa de $3 bilhões com apenas 100 milhões em dívida, ou seja, a alavancagem praticamente zero, irrisória. E a terceira e última grande diferença que faz essa análise estar errada, o conceito de consolidação versus liquidação forçada. Essa é a diferença mais crucial. Em 1929, quando um investment trust entrava em dificuldade, a única opção que ele tinha era liquidar todos os seus ativos no mercado. Todo mundo estava vendendo e ninguém estava comprando. Só que hoje, quando uma treasury company fica apertada financeiramente, quando ela está com o MNAV abaixo de 1 e ela não consegue se recapitalizar, não consegue captar mais dívida, ela pode potencialmente virar um alvo de uma aquisição antes mesmo de chegar num ponto da liquidação forçada. Como a gente viu, a compra da Semler pela Strive aconteceu em menos de uma semana. Você acha que vai dar tempo de ter uma crise, um efeito dominó e cascatear e contagiar todo o mercado em apenas uma semana? Ou seja, 5.021 bitcoins mudaram do balanço da Semler para o balanço da Strive em uma semana, sem passar por order book, com zero impacto no preço spot do Bitcoin. Agora, se você ainda tem dúvida, a gente teve o teste perfeito recentemente. Os 80 mil bitcoins foram despejados do mercado e nada aconteceu. Pensa nisso. O mercado absorver uma liquidação real de 80 mil BTC com uma queda de apenas 3%. Você acha que se isso aconteceu, a gente já tem liquidez para absorver tanto Bitcoin, vai acontecer um evento cataclísmico em que dezenas de treasury companies menores que estão alavancadas de forma irresponsável vão tentar vender seus bitcoins a mercado? Qual é a probabilidade disso acontecer? Que mais de 80 mil bitcoins entrem no mercado. Lembrando, vamos olhar aqui de novo o bitcointreasuries.net. Nós temos nesse momento 1.032.627 bitcoins. Tá? Só a Strategy já representa 640, mais da metade disso tudo. Se você assumir que várias dessas empresas pequenininhas aqui, sei lá, da 100 a 70 vão quebrar, isso não daria uma quantidade relevante de bitcoins. Para chegar a 80 mil, nós teríamos que pelo menos chegar aqui dos, sei lá, os 90 menores. É uma quantidade gigantesca de empresas estressadas e com problemas financeiros ao mesmo tempo por terem passado por alavancagem irresponsável. A chance disso acontecer, meu amigo, é praticamente zero. E tem mais um fato que poucas pessoas estão levando em consideração, que é quem está por trás dessas strategy companies. A enorme maioria delas tem maximalistas de Bitcoin na gestão. Não estou falando que são todas, mas pelo menos as grandes, a Strategy, a 21, a do Adam Back, as da Swan, todas têm um nível de convicção sobre o ativo que poucas pessoas têm. Não são oportunistas tentando tradear e obter um prêmio no mercado e não vão vender no primeiro sinal de dificuldade. O Saylor, por exemplo, passou todo o último bear market comprando Bitcoin independente do preço. O Adam Back recentemente colocou 30 mil dos próprios Bitcoins na estrutura corporativa para fundar uma treasury company. O Simon da Metaplanet é Bitcoiner de convicção de longo prazo. O Ben Workman da Sequence vem da Swan Bitcoin, era cofundador do MSTR True North e um dos maiores especialistas sobre treasury companies que existe na face da Terra. Esses caras não são oportunistas e especuladores. Eles passaram por múltiplos ciclos e eles têm uma convicção férrea e eles não vão vender Bitcoin para comprar dólar e muito provavelmente não vão se alavancar de forma irresponsável, certo? Mas beleza. Para fechar, vamos dar o benefício da dúvida e fazer esse exercício hipotético. Então, imagine que as 90
menores treasury companies das 100, da 11ª à 99ª, comecem a passar por dificuldades por terem se alavancado, o preço caiu, elas estão alavancadas e precisam vender. Quantos bitcoins você acha que seria isso? 100 mil? 200 mil? Eu acho que 100 mil bitcoins sendo despejados simultaneamente no mercado não vai fazer grande diferença para o preço, como ficou claro quando 80 mil foram vendidos, certo? Se 100 mil bitcoins ficassem disponíveis porque as empresas menores estão com a MNAV abaixo de 1 e passando por dificuldade, muito provavelmente o cenário mais provável que aconteceria é que uma gigante como a Strategy, como a 21, iam levantar esse capital sem dificuldade nenhuma, iam dar uma aumentadinha no nível de alavancagem nos seus livros e iam fisgar e abocanhar todos esses bitcoins com desconto. Imagina que você tem um vizinho que está com dificuldades financeiras e por algum motivo ele tem um monte de Bitcoin, mas ele não consegue vender esses Bitcoins. Os Bitcoins dele não tem liquidez, ele não pode vender na exchange. Então ele te oferece, Bitcoin está 600 mil reais, desculpa. E ele te oferece para você comprar por 500 mil. É lógico que se você tem liquidez, você vai comprar por 500 algo que vale 600. Certo? É exatamente essa decisão que o Saylor, Jack Mallers e companhia terão nas suas mãos no momento em que o estresse vier. Se eu fosse arriscar um palpite aqui, eu diria que nos próximos anos a gente vai observar uma consolidação radical desse mercado. A gente vai sair de centenas de Bitcoin Treasuries para potencialmente algumas dezenas. Não sei quanto tempo é o horizonte temporal para isso acontecer, mas é o mais provável. Se aconteceu nas outras indústrias, não tem por que não acontecer aqui no Bitcoin. Então, concluindo, lá em 1929 não tinha esse mecanismo de absorção, não tinha esse colchão para absorver o impacto. Todo mundo tentou vender o que tinha nos investment trusts ao mesmo tempo e tinha um pool limitado de compradores. Agora, em 2025, a circunstância, o contexto é totalmente diferente. Se eventualmente as strategy companies entrarem em dificuldade, estou falando das menores, mais alavancadas, as empresas maiores vão ter um incentivo econômico gigantesco para absorvê-las e comprar os seus bitcoins com desconto. E, portanto, o sistema criou uma espécie de circuit breaker, uma válvula de segurança. As strategy companies, então, provavelmente não serão o estopim do próximo bear market. Vale reforçar uma coisa aqui. O tempo de execução da fusão entre a Strive e a Semler. Isso, se você ainda tem dúvidas se dá para ser o estopim do bear market ou não, isso deveria matar a sua dúvida de uma vez por todas. Segundo os próprios executivos da Strive, essa foi a fusão mais rápida da história dos mercados americanos. Uma semana, como eu falei, desde o momento que eles começaram a conversar entre si até o anúncio ao público. E quando você olha o contexto, a Semler estava sendo negociada com a MNAV abaixo de 1, criando uma oportunidade de arbitragem. Você percebe que o mercado reagiu numa velocidade recorde em comparação ao que é tradicionalmente esperado de um processo de M&A. Em mercados normais, um processo de M&A, uma fusão, leva meses ou até mais de ano. Aqui foram dias. Ou seja, num cenário de estresse em que uma empresa começa a chegar perto do vencimento de um compromisso financeiro e ela não está com a MNAV 1 ou menos do que isso, é lógico que as outras empresas maiores vão comprá-la. E vai ser tudo muito rápido e muito provavelmente não vai nem afetar o preço, não vai passar pelo book de ordem, não vai gerar estresse para ninguém e você só vai ficar sabendo no jornal quando já tiver acontecido. Portanto, o que você aprendeu aqui no vídeo de hoje vai contra o senso comum do que está sendo dito nas manchetes de jornal sobre as strategy companies. Enquanto tem muito analista aí que não entende o Bitcoin e não entende esse fenômeno das strategy companies prevendo as espirais da morte em um efeito dominó e um colapso comparado com 1929 e um bear market do Bitcoin por causa delas, você agora entendeu o mecanismo real que pode estar funcionando como uma espécie de circuit breaker, um colchão de proteção em vez de ser essa ameaça. A diferença entre a liquidação forçada nos order books e a absorção via M&A é fundamental. Tá? E essa diferença pode determinar se a gente está de fato falando de risco sistêmico ou não, de estabilização natural. Se essa análise mudou sua perspectiva sobre os riscos das strategy companies, eu peço para você deixar seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdo que vai além do óbvio. E me conta aqui nos comentários, depois de entender tudo isso, você ainda acredita que as strategy companies serão um estopim para o próximo bear market? Se sim, eu quero ouvir por quê. Conta aqui para mim. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas que precisam parar de ter medo das coisas erradas no Bitcoin só por ler manchete. Agora, como você viu, o MNAV pode muitas vezes se comportar de uma forma imprevisível, certo? E muitas vezes isso pode significar perdas no curto prazo se você está comprando ações de strategy companies no lugar de Bitcoin. Essas empresas são veículos maravilhosos e revolucionários para transferir capital que está represado em outras classes de ativos para o Bitcoin, especialmente quando eles estão impedidos por mandatos ou por circunstâncias burocráticas de alocar diretamente. Mas se você tem a opção de comprar Bitcoin diretamente e escolhe comprar ação de uma strategy company, primeiro, o impacto para o preço do Bitcoin vai ser neutro, não positivo, certo? Que você está vendendo Bitcoin, entregando
entregando dólares ou reais ou etc. para a empresa para ela comprar Bitcoin. Então no fim do dia não tem impacto algum. E segundo, você fica sujeito a essas oscilações do MNAV baseadas no sentimento de mercado que muitas vezes pode até ser influenciado por pessoas e por instituições que nem entendem o Bitcoin necessariamente. Esse ponto de atenção me fez pessoalmente optar por investir o meu capital de risco em outro veículo para tentar aumentar minha quantidade de Bitcoins, que são as opções. Eu coloquei menos do 10% do meu stack em opções, em risco, e eu recomendo que você não coloque mais do que isso. Mas se você quiser entender qual é a estratégia que me deixou posicionado para até mesmo triplicar a quantidade de Bitcoins colocados em risco, se o Bitcoin passar de 150 mil dólares esse ano, então eu recomendo que você clique aqui no link abaixo e saiba mais sobre a minha mentoria de opções, aplica e vamos conversar. Agora que você entendeu por que as Strategy Companies podem não ser esse problemão que todo mundo imagina e o estopim do próximo bear market, eu preciso te contar um pouco mais sobre esse paradoxo que é um pouco mais profundo. Como essas empresas podem ser simultaneamente a maior revolução monetária e a maior aceleração da hiperbitcoinização que existe, mas ao mesmo tempo uma armadilha para quem já possui Bitcoin e está tentando aumentar suas quantidades de Bitcoin, simplesmente vendendo Bitcoin e comprando Bitcoin Treasury Companies. Essa diferença pode determinar literalmente se você vai multiplicar o seu patrimônio ou se você vai empobrecer por tomar riscos que você não conhece. Portanto, se você quer entender mais sobre esse paradoxo e como ele funciona, clica nesse card que está aqui na tela agora e vamos continuar lá.